Meu nome é Brenda Kelly Torres Pereira de Castro. Minha hipótese é Democracia e Liberdade, uma análise acerca das inovações trazidas pela Lei 13.146 de 2015 no âmbito da capacidade civil das pessoas com síndrome de Down. Brenda, qual que foi a sua motivação para apresentar um projeto com essa temática? A pesquisa acadêmica sempre me interessou, né? É uma oportunidade enriquecedora para o aluno da graduação, né? Um projeto de iniciação científica como esse, né, ProBIC. Fui muito influenciada por você, né? Sou muito grata a isso, a desenvolver a pesquisa, mas esse tema específico, eu achei o novo estatuto uma legislação muito interessante, muito inovadora, e especialmente sobre as pessoas com síndrome de Down, porque eu tenho uma irmã que tem síndrome de Down, então eu sempre quis saber todos os direitos, enfim, deveres, tudo relacionado a essa deficiência. Foi uma oportunidade de juntar tudo isso. A introdução, né, a aprovação de uma lei que estabelece um novo estatuto da pessoa com deficiência, ela não se deu de maneira autônoma pelo Estado brasileiro. Assim, há um elemento externo aí importante. Você poderia falar para a gente? Claro, as políticas de tratamento das pessoas com deficiência, elas foram evoluindo, né, ao longo de toda a história das sociedades, e o marco mais importante que nós podemos eleger é a Convenção das Pessoas com Deficiência de Nova York, a Convenção de 2007, cujo Brasil assinou e ratificou. Inclusive, ela foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda à Constituição. É a primeira e única, até então, norma internacional recepcionada com status de emenda. E essa convenção, ela é o marco histórico fundamental da transição do modelo médico assistencial, né, um paradigma de tratamento das pessoas com deficiência, do modelo médico assistencial para o modelo social. E uma das principais diretrizes que ela estabelece é que os países signatários devem reconhecer que as pessoas com deficiência são capazes, né, plenamente capazes no âmbito civil, e a partir disso desenvolver uma série de políticas e de leis que assegurem e efetivem essa capacidade das pessoas com deficiência. A gente pode afirmar que o Estatuto das Pessoas com Deficiência é uma das medidas decorrentes da ratificação da Convenção de Nova York, porque importa na implementação, através da regulamentação da capacidade jurídica, entre outros direitos, das pessoas com deficiência, né? E esse estatuto, ele trouxe inovações ou alterações no Código de Processo Civil que diz respeito exatamente à capacidade das pessoas com deficiência. Você poderia falar um pouquinho dessa mudança, do que era, como que era regulamentado no Código Civil de 2002, como que se dá a nova regulamentação em razão das alterações promovidas pelo Estatuto? Sim, o Código Civil de 2002, ele já trazia alguns avanços na perspectiva de tratamento e de direitos das pessoas com deficiências, se comparado ao Código Civil de 1916. Porém, ele ainda estava embasado no modelo médico-assistencial, o que significa dizer que as ciências, principalmente a medicina, reconhecia que o tratamento adequado às pessoas com deficiência, qualquer deficiência, era o de sempre buscar a cura dessas pessoas, de modo que o que a sociedade deveria buscar para as pessoas com deficiência eram os tratamentos científicos, enfim, para que elas pudessem alcançar a cura, para que elas se tornassem cada vez mais iguais às pessoas. Se adaptassem, né? Exatamente, que elas se adaptassem às pessoas que não têm deficiência. Já o modelo social, que é o parâmetro utilizado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não reconhece assim.
ele entende que é a sociedade que precisa se adaptar às diversas diferenças e limitações que as pessoas com deficiências podem ter. Então, não tem que se buscar a cura para a pessoa com deficiência, mas sim adaptar a convivência social, as políticas públicas, os direitos, para que as pessoas com deficiência possam viver uma vida em igualdade com as pessoas sem deficiência. A Lei 13.146 trouxe consigo uma série de modificações, mas eu destaco, evidentemente, o seu conteúdo nos primeiros artigos, especialmente nos 6 primeiros artigos da Lei 13.146. Eu me refiro exatamente à agregação da figura das pessoas portadoras de deficiência em sociedade. E logo nos seus primeiros artigos traz uma série também de princípios concernentes à pessoa com deficiência, quais sejam a liberdade, a igualdade, a cidadania, portanto, a necessidade de agregação dos referidos portadores nessa nossa sociedade. É uma mudança, portanto, bastante paradigmática, melhora a condição jurídica desses portadores. Eu acho o ponto da lei bastante interessante e acrescento também o artigo 6º da lei, que deixa bastante categórico que o portador da deficiência, notadamente a deficiência mental, ele pode inclusive promover o planejamento familiar. Ele pode constituir união estável, ele pode até mesmo se casar, porque houve revogação de um dos incisos do 1548 do Código Civil. Ele pode até mesmo adotar, ser adotado, o que eu considero bastante salutar. Esses são os pontos mais decisivos, sim. Bela, quando nasceu, foi complicadíssimo, sabe? Ela nasceu sem perfuração do ânus. Então, no dia que ela nasceu, no outro dia ela já fez uma cirurgia, que foi fazer uma colostomia. Depois foi uma série de cirurgias, e aí eu comprovei, né, pude comprovar que eles são fortes demais, enquanto são bem assistidos, né? Porque muitos morrem, ainda morrem, antes de completar 2 anos, tem muitos que ainda morrem. Todo dia ela me surpreende. Bela faz tudo dentro de casa. Sabe arrumar casa, sabe arrumar cozinha, sabe organizar as coisas, sabe fazer um café, sabe pôr a mesa, põe roupa a lavar, passa roupa, sabe de tudo. Então eu nunca travei Isabela, de jeito nenhum, até porque ela vem me pedindo, né? Ela está me ensinando. Então eu deixo ela fazer tudo que ela quer, ela faz, eu faço questão de estar ensinando da melhor forma. Ela é igual a todos, né? Até melhor do que os outros. Arruma a cozinha, passa roupa. Eu trabalho na Assembleia com o deputado Fred Costa, eu ajudo ele de tudo, pego cadastro, agora sou chefe, eu ajudo lá, cadastro a pessoa que chega lá, servo água, café. Levo eles na sala do Fred. Eu vou lá para ajudar ele mesmo. Fui estimulando e cobrando, né? E limite também. Que a gente tem que dar limite, igual qualquer outro filho. Mas se a gente não ficar esperta, eles mandam na gente. Então, eles estão lá na frente e nós estamos aqui atrás. Então, você tem que ficar bem espertinha e estimular bastante, que eles são capazes de muita coisa. Uma pessoa com deficiência, né, uma pessoa com síndrome de Down, que é o objeto da pesquisa, ela pode casar, ela pode ter filhos, adotar, trabalhar, construir o próprio negócio, administrar a sua vida, tomar decisões que até então não era possível, né? Elas sempre precisavam de uma autorização judicial ou de um acompanhamento né, do seu curador, enfim. E agora isso não é mais necessário, a pessoa pode ter autonomia da sua própria vida. Por esta mudança, por exemplo, eu creio que inicialmente o indivíduo volta ao assunto casamento, ele pode, por exemplo, se casar sem sofrer as máculas da nulidade do casamento. Isso é bastante interessante, poder se casar perfeitamente. A ideia também de poder planejar a sua família, como bem insistir. E além disso, é claro, a possibilidade de ele se sentir igual em sociedade, se sentir como
cidadão que está completamente contemplado, completamente inserido num contexto social, numa sociedade que desde o preâmbulo da Constituição é uma sociedade que nós chamamos de sociedade pluralista, uma sociedade voltada para todos. Que eu trabalho, eu levo muito a sério e eu sempre estou lá treinando, esforçando e batalhando. Todo dia? Todo dia, eu treino todo dia também. E eu tenho a minha própria banda, que chama Dudu do Cavaco e Banda. São 6 pessoas. Conheci o cavaquinho foi através do meu primo. Comecei com 4 anos, aí eu fiquei vendo o meu primo tocar, aí eu fiquei vendo, aprendi algumas coisas, olhando, depois eu quis saber mais sobre o cavaquinho, aí eu faço aula de cavaquinho com o professor que chama Wilson Brasil e o Pablo que vai na minha casa. A música me encanta, me deixa muito emocionado, feliz de conviver com a música. A energia é muito boa para mim também, quando eu estou lá no palco tocando. Traz energia boa e bastante energia positiva. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele presume a capacidade. É exatamente tratamento jurídico contrário. Né? O Código Civil de 2002, a sua redação originária, ele presumia ou uma incapacidade relativa ou uma incapacidade total. Já o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que modifica esses dispositivos do Código Civil, acaba trazendo uma lógica contrária, ou seja, a presunção da capacidade. Né? A incapacidade pode vir a ser, no futuro, declarada, a depender do grau, do nível, né? De interação ou de ausência de interação com o meio social, em razão da deficiência específica. Seria isso. A incapacidade não será mais declarada, assim. A pessoa ela pode ter um auxílio de um curador, a depender da sua necessidade, para administrar os seus bens. E um novo instituto, que é muito interessante, que foi inaugurado pela Lei 13.146 de 2015, é a tomada de decisão apoiada. O Estatuto ele traz assim toda a regulamentação desse novo instituto. Nós viemos assim de uma total exclusão, rejeição, caminhando lentamente até o ponto mais avançado, que é o que nós temos hoje, que é considerar as pessoas com deficiência capazes. Toda análise jurídica ela precisa permear uma visão que nós chamamos de visão unitária, ou seja, precisamos avaliar o ordenamento jurídico como um todo. O ponto de partida é a Constituição Federal. E depois da análise da Constituição Federal, passamos a analisar algumas leis infraconstitucionais. A Lei 13.146 é considerada uma lei infraconstitucional, que numa análise conjunta com a Constituição, eu chego à conclusão de que no final das contas nós temos uma avaliação extremamente positiva e uma avaliação extremamente avançada. Falando da Constituição Federal, nós temos mais de 10 incisos da Constituição, por exemplo, que tratam exatamente do portador de deficiência e sobre a necessidade de um tratamento benevolente, um tratamento favorecido, um tratamento razoável em favor desses indivíduos.
Eu creio que o Brasil, sob o ponto de vista abstrato, eu deixo isso bem claro nos meus livros, deixo isso bem claro em palestras, na faculdade, que o Brasil abstratamente, ou seja, conforme o texto legal, isso previsto em lei, o Brasil é um país interessante, constitucionalmente e infraconstitucionalmente, com uma série de elementos protetivos em favor dos portadores de deficiência. Mas de nada adianta se nós tivermos uma abstração muito bem construída, um texto bem construído, se esse texto não for concretizado. Portanto, quando um texto ele não é concretizado, nós temos o chamado ordenamento jurídico simbólico. Ele serve apenas para inglês ver. Então o Brasil abstratamente se encontra avançado, mas concretamente ainda bastante retrógrado. O Brasil não concretiza comumente os direitos das pessoas portadoras de deficiência. Até hoje, o maior desafio é a escola. E não interessa se é pública ou se é particular. Todas estão tendo o mesmo problema, as mães estão tendo os mesmos problemas que eu tive há 25 anos atrás. Porque eu coloquei a Isabela na escola com 3 anos. E comecei numa escola particular, uma escola comum, enquanto ninguém falava de inclusão. E eu tentei isso mais de 4 anos. E aí ela foi para uma escola especial, depois voltou para a escola comum e terminou com 20 anos na escola especial. Infelizmente, a gente está sobrevivendo, sabe? E eu fico muito preocupada porque hoje a estimulação, né, que a Isabela teve, ela teve uma fisioterapeuta, era a melhor de Belo Horizonte. Então eu investi nisso. Agora a fono eu não pude pagar. Eu estimulei a Isabela. Então assim, as famílias acham que ficar 30 minutos ou 40 minutos é o máximo que eles dão, acha que eles vão sair dali, né, com uma fala perfeita e não é isso. Então as famílias têm que fazer a parte delas. Porque, infelizmente, a política não está cumprindo a parte dela. A única possibilidade de restrição que a gente pode ter é modificando o meio ambiente e modificando o meio social, ou seja, as atitudes, né? E é nisso que o novo, né, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência inova. É nesse aspecto que a gente tem aí um ganho em termos de reconhecimento de direitos fundamentais, né, que o Código Civil recente, um Código Civil, né, editado 15 anos atrás, não promoveu, né? Ainda que os estudos já tivessem sido feitos, o conhecimento científico colocado, né, a evolução no que diz respeito ao tratamento jurídico ainda não havia sido alcançada. Em 2015 a gente tem essa revolução. Não é o deficiente que tem que mudar, ou seja, o meio social precisa ser alterado, a atitude das pessoas com relação ao deficiente tem que ser modificada, né? Porque a nossa tendência é a da tutela, no sentido, não direito civilístico, mas da tutela no sentido de tomar decisões né, de impedir a autonomia. Inevitavelmente, o Brasil termina se inspirando em países, entendo eu, como, por exemplo, a Itália, como, por exemplo, Portugal, e até mesmo poderíamos dizer a Espanha. Espanha, Portugal e até mesmo a Itália, que na minha concepção, quando o assunto é vulnerabilidade, quando eu falo vulnerabilidade, eu tenho a plena consciência de que o portador de deficiência ele não é mais incapaz, mas ele ainda pode carregar consigo algum tipo de individualidade, algum tipo de singularidade, algum tipo de vulnerabilidade. Pensando nisso, o Brasil termina se inspirando notadamente nesses 3 países, conforme as minhas pesquisas. O título do seu trabalho, nesse sentido, ele é muito sugestivo, que você começa falando democracia e liberdade, né? Como que a democracia, a liberdade e o Estatuto da Pessoa com Deficiência se relacionam? A minha conclusão com a pesquisa é exatamente essa. Ao se garantir, ao se reconhecer a capacidade civil das pessoas com deficiência e, obviamente, das pessoas com síndrome de Down, há uma ampliação significativa do direito de liberdade, né, do direito fundamental de liberdade dessas pessoas, pois em todo momento, antes dessa legislação, essas pessoas precisavam da tutela, como você disse, de alguém que lhes dissesse o que fazer, como fazer, de que forma fazer. Então, assim, a sua autonomia era restringida, a cidadania era restringida,
porque agora o Estatuto é bem claro ao dizer que as pessoas com deficiência elas podem votar, se candidatar, se eleger. Então, assim, a participação política tornou-se mais ampla, mais significativa. As pessoas com deficiência saíram de uma condição de minoria política excluída e dependente de auxílio, de representação, para ser uma minoria política com voz, para assumir um lugar de destaque, não mais à margem da sociedade, mas podendo participar, podendo eleger representantes para si, podendo decidir coisas básicas do dia a dia, né? Então, assim, eu acho, na minha pesquisa eu destaco assim, esses 3 direitos fundamentais que foram efetivados, mas poderia citar vários, porque cada dispositivo do Estatuto enfatiza algum direito fundamental que está sendo reforçado em sua disposição, na disposição do Estatuto, né? Então, assim, eu destaquei a liberdade, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, né? Porque dar autonomia, conceder autonomia que é de direito, é reconhecer a dignidade da pessoa humana, é deixar exatamente que as pessoas com deficiência assumam esse papel e mostrar, como você disse, para a sociedade, para a população, para o Estado, que nós precisamos nos adequar a essas pessoas e entender que cada um tem suas próprias limitações. Historicamente, nós tínhamos um tratamento discriminatório, isso eu falo sob o ponto de vista social, mas também falo sob o ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro. E ao longo do tempo, sobretudo depois do Código Civil de 2002 e da Constituição da República de 88, e agora culminando com essa lei muito interessante que é a Lei 13.146, nós tivemos esta ausência de discriminação. Portanto, valorando o princípio da isonomia, o princípio da igualdade e, sobretudo, também deixando de rotular a figura do portador de deficiência mental, por exemplo, como um absolutamente incapaz. Passa ele a ser considerado, nesta feita, um verdadeiro indivíduo capaz para praticar os atos da vida civil. Mudança paradigmática totalmente premente, urgente e necessária.